Bom dia, bom dia, bom dia, 7h07 da manhã e mais uma live incrível. Eu, Márcia Pimentel, trago um título que é uma frase de Sartre. O inferno são os outros. Sartre escreveu essa frase depois de um texto interessante que ele escreveu, vale a pena ler. E eu vou trazer um pouco aqui desse texto para vocês. Não vou ler o texto, eu vou trazer um pouco da ideia, para que a gente possa começar a se entender enquanto ser humano nessa construção que nós fazemos. Sartre diz que nós estamos condenados à liberdade. E eu digo, nós não fomos acostumados a ter liberdade. Ainda acreditamos que estamos vivendo numa prisão. Diz aí, você não acredita que você ainda vive numa prisão emocional, num cárcere privado das suas emoções? Muita gente vive. Todo mundo vive até poder fazer o processo do seu autoconhecimento, descobrir qual é a crença que você carrega e que é a sua missão emocional. Sartre diz que nós não somos... Bom dia, Hernani! Sartre diz que nós não somos pré-definidos. Assim como a tesoura, não temos a nossa função pré-definida. A tesoura nasceu pronta para cortar. Nós não, nós vamos nos construindo a partir do olhar do outro, a partir das ações do outro. E isso é conflitante. Por quê? Porque nós entramos em crise com o que nós queremos da nossa vida, com o que nós queremos construir a partir dos nossos desejos, o que os desejos dos outros fizeram de nós, como nos disse Fernando Pessoa, e o que nós olhamos a partir do desejo do outro, que está conosco depois que nós crescemos no dia a dia, seja na escola, na faculdade, no trabalho, nas relações sociais, entre os amigos, nas relações amorosas. Nós estamos num ciclo eterno de relacionamento. E esse relacionamento se constrói a partir da lei de troca. Se essa lei de troca está em equilíbrio, nós estamos em equilíbrio. O que é a lei de troca? Segundo Bert Hellinger, a lei de troca funciona mais ou menos dessa forma. Eu olho para uma pessoa na rua e a pessoa me olha de volta. Se o meu olhar é de curiosidade, para saber quem é aquela pessoa, e por algum motivo, inconscientemente, aquela pessoa me percebe como alguém que ela não gostou, o olhar dela será como para mim? Um olhar de desprezo. Automaticamente, o olhar dela interfere na minha curiosidade e o meu olhar muda para ela. Entende como se dá essa relação de troca? Vou dar um exemplo um pouco mais claro. Se você está em casa, você, mulher, está em casa, e o marido chega com uma rosa para você, você fica toda feliz, né? Ele chegou com uma rosa, não estava nem embrulhada, mas ele lembrou de você, passou no caminho, pegou uma rosa, trouxe para você e tal. Aí, no dia seguinte, você vai para a academia feliz da vida, e aí conta para as amigas que a noite foi um sucesso, e porque o seu marido levou uma rosa para você. Aí a outra que diz, nossa, que engraçado, meu marido me trouxe um buquê da loja tal, com a etiqueta tal. Ele nem tirou o preço danado, e eu vi o preço das rosas. Nossa, foi uma fortuna, a nossa noite foi um escândalo. E aí o que acontece com a sua rosa bonitinha? Ela murcha. E ao invés de no dia seguinte, ou no mesmo dia, você oferecer algo para o seu marido em agradecimento àquela rosa, você a oferece ingratidão. Por quê? Porque a sua amiga recebeu um buquê da loja tal e você recebeu uma rosinha que ele passou na rua, deve ter pego do quintal da vizinha, sem pedir, e levou para você. Ele nem se deu o trabalho de passar numa floricultura, comprar uma rosa e pedir para embrulhar. Então, essa lei de troca funciona assim. Agora, quando ele te dá uma rosa, mesmo que você saiba que a vizinha ganhou um buquê de rosa, mas você está
tão feliz, tão agradecida porque ele lembrou de você, porque o símbolo da rosa é só uma lembrança. Não é só uma lembrança, o símbolo da rosa é uma lembrança, a rosa é só um símbolo. E aí você passa num lugar e compra um negócio legal para ele, algo que ele estava precisando, como, por exemplo, abotoaduras, ou como, por exemplo, uma gravata, e aí você chega e à noite ele chega e você dá o presente para ele, e ele vai, nossa, olha que legal. Aí começa a se estabelecer um equilíbrio de troca. Então a troca ela pode te levar para o desequilíbrio ou pode te potencializar para o mais. Quando ela te leva para o desequilíbrio, isso quer dizer que o outro é um inferno na sua vida. E pensando nessa situação, eu lembro que quando eu estava trabalhando a Prefeitura do Rio me contratou para contar histórias na Clínica da Família, eu vi várias mães que levavam os filhos para consulta com o médico porque eles não aguentavam a animação dos filhos. E os médicos receitavam Ritalina para as crianças de 4, 5, 6, 12 anos. E as mães que não tinham vida, não tinham energia, não tinham entusiasmo para a própria vida, elas davam a Ritalina num sinal de calar aquela criança, de podar aquela criança, para que aquela criança reverberasse na mesma frequência dela, de depressão, de tristeza, de pasmaceira, de paralisação. Quando eu trabalhei na Clínica da Família, era por volta de 2011. Hoje estamos em 2023. Ou seja, 12 anos se passaram. 12 anos na vida de um menino de 6 anos, quer dizer que hoje ele está com 18 anos, se sentindo inútil, se sentindo 0 à esquerda. Por quê? Porque a Ritalina acaba com o teu humor, a Ritalina destrói o teu entusiasmo, a Ritalina acaba com a sua alegria, te faz acreditar que você é uma lesma, um ser que vive andando paralisado, com a vida paralisada, porque você não tem mais entusiasmo para ir para a vida. Você conhece gente assim? Conhece pessoas dessa forma que tomam Ritalina? Eu, quando fui fazer um curso de palhaça, e tinham meninas de 18, 20, 30 anos, elas tomavam Ritalina. Elas diziam que elas mesmas não se aguentavam se elas não tomassem a tal da Ritalina. E aí eu fico pensando o que seria de Leonardo da Vinci no mundo de hoje. O que seria de Santos Dumont no mundo de hoje. O que seria de Portinari no mundo de hoje. O que seria de Mozart no mundo de hoje. Picasso, Sartre. Pessoas que viam graça na vida, que tinham curiosidade pela vida, que queriam descobrir coisas na vida. Imagina essas pessoas com o diagnóstico de TDAH, que aquele tal, eu não vou nem citar o nome do sujeito, que ele inventou só para criar um prêmio Nobel. E como você sabe, como eu sei que ele inventou, você vai me perguntar, né? Porque antes dele morrer, ele confessou que não existe. Ele criou para ele poder ganhar um prêmio Nobel. Eu nem sei se o sujeito ganhou o prêmio Nobel, nem fui ver. Eu sei que ele arrasou com a vida de uma geração inteira. Inteira. E o que gerou a Ritalina nas crianças? Gerou a crença de que o mundo delas é paralisado, de que o mundo delas é sem graça, é sem motivo, não tem entusiasmo. Então elas não levam a vida delas adiante. E elas veem a vida delas através da vida dos outros que fazem. Que as mães tiveram peito para poder crescer junto com os filhos e não deram Ritalina para eles.
e que mantiveram o fogo aceso, a chama acesa da própria essência do filho e aprenderam a lição que elas precisavam era crescer junto com os filhos. Então os filhos de hoje que estão paralisados na vida, olham para a vida dos outros que cresceram, que usam a sua curiosidade como motivo para viver, e eles acreditam que o inferno é o outro. Essas crianças da Ritalina, elas criaram uma crença interna tão forte que elas não conseguem dar passos na direção da vida dela. E qual é o maior erro das pessoas que não têm entusiasmo para a vida, que não geram conflitos na relação? Porque o conflito não é para que você brigue com o outro, o conflito é para que você cresça com o outro. E se o outro não crescer, tudo bem, mas que você cresça. Mas te colocaram a crença de que conflito é coisa ruim. Quando você discorda de alguém é porque você é pretensioso. E aí você não pensa, você não reflete, você não raciocina em cima da questão que você está conversando. Você só quer mostrar que você é melhor do que o outro. E o outro quer mostrar que ele é melhor do que o outro. Então fica numa briga, numa rinha eterna. E ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém tem mais problema do que o outro. Faz sentido isso para você? Você já se viu nesse lugar de querer impor a sua ideia, a sua vontade, o seu desejo? E não esqueça, você se vê através das ações do outro, através da fala do outro, através dos gestos que o outro faz com relação à vida. Esse é o seu parâmetro, porque você não consegue se ver, você não consegue olhar para você, você não consegue perceber o que você faz, você se projeta no outro. Por isso é que você acredita que o inferno são os outros, porque inconscientemente você tem uma nuance do que você quer para a sua vida, mas você não tem coragem de jogar entusiasmo nessa nuance, para que ela vire uma curiosidade e um motivo de vida. E é por isso que eu venho aqui, para dizer para você, nós podemos fazer um mundo melhor, para convidar você, vamos tacar amor no mundo. Porque se você não taca amor no mundo, você comete 3 erros que são fundamentais. Primeiro, você abre mão da sua vida. E não é dessa vida do dia a dia que você olha e que você entra em contato com o outro, não. Você abre mão da sua vida, que é a sua essência. Isso quer dizer, você abre mão da sua liberdade, da sua liberdade de ver. Segundo erro que as pessoas cometem, que você comete com muita facilidade. Você se permite se enxergar a partir da ação dos outros. Quando você se permite se ver através da ação dos outros, você inibe as suas ações, você inibe os seus pensamentos, você inibe os seus desejos. E aí você diz, eu tenho desejo disso, tenho desejo daquilo, tenho desejo daquilo outro, mas não age em proatividade dos seus desejos. Não age com proatividade, não age em prol dos seus desejos. Você não faz nada por eles, você os vê passando por você como se fossem nuvens, nuvens, nuvens. E os seus desejos vão embora. E você vive num movimento de angústia. E o terceiro maior erro, depois desses 2 primeiros, é que você escolhe viver mentindo para você mesma. Gente, não tem nada pior no mundo do que escolher viver mentindo para você mesma. Sabe?
Ah, isso acontece comigo porque o outro falou aquilo e eu não consigo esquecer. Isso acontece, o meu trabalho não vai adiante porque o meu patrão não me dá condições. E o meu relacionamento não vai adiante porque o meu marido não confia em mim. Ele acha que eu não trabalho em casa, que eu não rendo financeiramente para casa. Então eu sou um zero à esquerda. Isso é mentir para você. Mentir para você para ficar na zona do conforto, para ficar no bonitinho ali, no pobrezinho, na vitimazinha. Sai desse lugar. Seja proativo com a sua vida. Se o seu patrão não te dá condições, crie condições. Se o seu marido acredita que você não faz nada e você se entrega ao não fazer, faça algo pela sua vida. Não precisa fazer algo pela casa, faça algo pela sua vida. Porque é você que precisa fazer, ele só está te dizendo, você não faz nada, você é um zero à esquerda. Então faça, saia dessa régua de zero à esquerda, vá para o 1. Entendeu? Vá para o 1. Depois, vá para o 2. Quando eu escrevi a minha monografia na Fiocruz, eu estudei muito a Maria Helena Marujo. Eu me especializei em ciência, arte e cultura na saúde. Eu trabalho com as saúdes mentais nossas do dia a dia. Eu sou especialista na saúde das emoções. E aí o que acontece? Maria Helena Marujo tratava dos seus pacientes de fibromialgia. Ela era PhDeusa em fibromialgia, e ela tratava deles com roda de otimismo. Não era com remédio, era com roda de otimismo. E isso dava um resultado muito grande, porque se o sujeito acreditava que eles levantassem uma caneta, agora, intuitivamente, eles já levantavam uma caneta. Porque eles olhavam para a caneta e acreditavam que eles tinham possibilidade de levantar aquela caneta. E só no acreditar da possibilidade, eles já levantavam inclusive uma xícara. Olha o quão poderoso é a roda de otimismo. E eu digo para você, o quão poderoso é a crença que essas pessoas carregam de não poder isso ou não poder aquilo. Quando elas acreditam que elas não podem isso, não podem aquilo, porque elas estão acomodadas no ninho que os familiares criaram para dizer que ela é uma coitadinha e que ela não consegue ir adiante, que ela não consegue fazer nada e por isso eles vão fazer por ela. Isso é uma crença que as pessoas jogam em cima de você e você não acredita que essa crença é verdadeira. Você simplesmente se deixa levar pelo papel de vítima porque o outro olha para você e diz, tadinha dela, gente, pobrezinha dela, gente. Você já se viu nessa situação? E já se sentiu acolhida ali no quentinho do coitadinho que as pessoas colocavam na sua... com que as pessoas rotulavam você, colocavam ali na sua parede, na sua testa, e você saía para a rua dizendo, olha como é que eu sou coitadinha, as pessoas dizem que eu sou coitadinha, e aí olha para o outro e quer que o outro enxergue o coitadinho em você, e aí depois você ainda diz, o inferno são os outros. E são mesmo. Mas o inferno somos nós mesmos, que aceitamos a crítica do outro e que acreditamos que somos o que o outro diz que nós somos. E até a gente perceber que nós não somos o que o outro diz que nós somos, a gente vai vivendo nesse marasmo. Quando nós percebemos que aquilo está nos incomodando profundamente, a gente entra no movimento que eu acho fantástico, que é o movimento da raiva, é o movimento da reação, mas é um movimento que vai te impulsionar para querer criar algo diferente para você. É um movimento que vai te levar para a curiosidade, para olhar para o outro e dizer por que esse sujeito diz que eu sou assim. E aí o sujeito vira o seu inferno de forma produtiva.
Você olha para ele e diz, por que que o sujeito diz que eu sou assim? Você tem raiva dele. E a raiva te faz andar, te faz sair do lugar de imobilidade. Te leva para o lugar do movimento. E essa raiva faz com que instintivamente você acabe esquecendo aquele sujeito, porque você começa a olhar para a produtividade, para o fazer da sua vida de algo, para o fazer da sua vida algo muito bom. E quando você vai nessa direção com raiva, mas é uma raiva produtiva, não é aquela raiva da vingança. Perceba, você tem a raiva da vingança e você tem a raiva produtiva. Quando você vai no caminho da raiva produtiva, você já está deixando metade das suas crenças caírem por terra, porque você para de olhar para elas. E é isso que eu faço aqui no Baralho Cigano Sistêmico. Eu te ajudo a descobrir qual é a crença que você carrega e que essas crenças não são suas, que você pode deixar para lá. E hoje eu até estimulo um pouco de raiva nas pessoas, porque eu entendo que a raiva faz com que elas se movimentem. Mas a raiva boa, não a raiva da vingança. E isso é muito bom, porque quando você se reconhece, você percebe que você pode ir além do que você estava fazendo da sua vida. Você pode dar asas à sua criatividade. E eu acredito que é nesse lugar que você alcança a sua liberdade. É quando você percebe que você não precisa ser uma marionete na mão das outras pessoas. E por que que eu faço a leitura sistêmica do baralho cigano? Por que que eu me envolvi em atender as pessoas com a constelação familiar? Porque assim como você, eu acredito que nós merecemos viver num mundo melhor. E é por isso que eu te convido, vamos tacar amor no mundo. Venha fazer uma leitura sistêmica do baralho cigano. Vamos descobrir qual é a sua crença. Vamos dar passos na direção do mais da vida. Vamos entrar no fluxo da riqueza, no fluxo da alegria, no fluxo do entusiasmo. Vamos entrar no fluxo da prosperidade. Venha entrar no fluxo da abundância. Vamos descobrir o que prende você nesse lugar. Pode ser que hoje você descubra algo que te prenda e que amanhã você descubra que tem algo que ainda continua te prendendo. Mas esse amanhã vai levar uns 2 ou 3 meses. Você vem e faz de novo. Não precisa ser todo mês no seu psicólogo. Eu não tenho nada contra o psicólogo. Mas eu garanto para você que no baralho cigano sistêmico você vai conseguir dar um up tão grande na sua vida que você vai conseguir se autocurar só no movimento que você vai fazer para liberar as suas crenças. Porque é tudo isso que Deus espera de você. Ele espera que você esteja plenamente iluminado para que você possa sentir a presença dele na sua vida. Dentro de você e fora de você, ao seu redor. Dentro de você é quando você alcança uma consciência muito ampla da sua vida. E fora de você é quando você vê a riqueza, a prosperidade, a abundância, os bons relacionamentos crescerem como árvores, frutificando e te levando para o mais da vida. Eu torço muito para que você consiga enxergar as suas crenças. E se você não conseguir, venha para a leitura sistêmica do baralho cigano, venha para a constelação familiar. E eu vou te ajudar a olhar quais são essas crenças que você já pode deixar ir, que você já pode varrer para fora da sua vida. Ok? Nara, bom dia! Você entrou agora, assiste essa live toda, ela está muito legal. Eu falo daquela frase do Sartre, que o inferno são os outros, quando na verdade o inferno somos nós mesmos. Você vai amar essa live. Se você está entrando aqui agora, assistindo esse replay, gente, muito obrigado por vocês terem ficado aqui até o final dessa live. Muito obrigado por todos que entraram nessa live. Eu sou imensamente feliz e grata por vocês existirem. Eu sou Márcia Pimentel. Namastê.
ter